galera do nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje o nosso conteúdo será a elipse, portanto, pegue seu caderno, pegue sua caneta, anote tudo aquilo que você achar necessário e anote também as suas dúvidas para, posteriormente, vocês irem lá na live, na minha live, e tirarem as dúvidas, tá certo? Galera, observe bem esse diálogo. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Seu o quê? O que é que esse amigo do Chico Bento está perguntando? Seu, pelo contexto, a gente vai entender que é o pai do Chico Bento. Prontamente, como o Chico Bento também compreendeu assim, ele responde: o meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Olha só, perceba bem aqui como é que se dá esse fenômeno aí que sumiu alguma coisa. Vamos ver o que é. Gente, o fenômeno que acabou de ocorrer se chama elipse. A elipse nada mais é do que a omissão de uma palavra, expressão ou frase que pode ser recuperada pelo contexto. Ou seja, quando nós tratamos da elipse, é possível afirmar que nós conseguimos esconder determinados elementos e, posteriormente, esses elementos que a gente escondeu, nós recuperamos e assim completamos o sentido do texto. Gente, isso tudo ocorre simultaneamente à leitura, ou seja, a gente consegue fazer isso de forma instantânea, a gente sabe de quem se está falando. E cabe, nesse caso, ao leitor preencher a lacuna que foi apagada e inferir, ou seja, interpretar o elemento oculto para compreender o sentido do texto, como eu havia falado. E vocês devem estar se perguntando, tá, Daniel, a elipse é essa omissão de determinados termos dentro de um texto. Mas quais são os termos que podem ser escondidos? Gente, a elipse pode ocorrer entre os elementos nominais, entre eles os substantivos e os pronomes, que são os mais utilizados, tá certo? Os verbais ou oracionais, ou seja, eu posso esconder substantivos, pronomes ou outras formas nominais, como também verbos e orações. Eu posso sim, Daniel, sim, você pode esconder uma oração inteira por meio da elipse. Como assim? Vou dar um exemplo. Gente, quando eu falo de formas nominais, eu posso esconder o sujeito, tá? E esse sujeito muitas vezes está na forma de pronome. Isso acontece muito quando a gente quer dizer os verbos, tá? Vamos supor, fui ao supermercado. Quem foi? Eu fui. Mas só que está escondido, ou seja, ocorreu ali a elipse. Como também eu digo assim, eu fui à praia, ao supermercado e à feira. Eu fui... Tá, eu fui à praia, eu fui à praia, eu fui ao supermercado, eu fui à feira. Ou seja, eu escondi toda a forma verbal, ou seja, escondi o verbo. E, com consequência, também o pronome, né? Gente, a elipse evita a repetição desnecessária de termos, uma vez que o leitor retoma-os durante a progressão do texto. Então, gente, com isso eu posso dizer que a elipse ela tem uma finalidade justamente essa, de evitar a repetição desnecessária de termos que já foram ditos dentro do texto. Então, isso é um fenômeno textual, tá certo? É um tipo de coesão, aqui eu trato da coesão referencial, porque esses elementos que serão ocultos, eles já foram referenciados, eles já foram ditos anteriormente ou serão ditos posteriormente. E ao passo que eu faço essa omissão, esse elemento omitido se refere a um que já foi dito ou será dito, tá? Então a gente no texto pode observar. Vamos ver melhor com um exemplo que fica mais claro. Gente, voltando para o texto do Chico Bento, perceba o seguinte. O elemento omitido foi pai. Pai é um substantivo, tá certo? Que no caso, quando o amigo pergunta ao Chico Bento, ele não está referindo ao pai do amigo, está se referindo ao pai do Chico Bento, tá? Então, e o seu pai? Ele poderia ter dito, mas ele preferiu o quê? Omitir. Omitir com qual finalidade? De não repetir pai, porque ele já havia dito, tá? Mas, como Chico Bento não tinha utilizado nada ainda, não tinha dito nada, utilizado nenhuma palavra,
Aí o Chico Bento fala: o meu pai só tem o boi, mas ele está inteirinho, certo? Por outro lado, gente, esse fenômeno ele também ocorre em textos maiores. Dando sequência aos trechos do livro História de Robô, do Isaac Asimov, vamos perceber agora como é que esse fenômeno da elipse ele ocorre. Eu vou ler para vocês esse trecho e observem bem onde essa elipse vai ocorrer. Glória, entretanto, não costumava caminhar à toa por qualquer lugar. Para a idade que tinha, mostrava uma disposição fora do normal em matéria de determinação e propósito, sendo muito parecida com a mãe nesse sentido. Havia visto um cartaz enorme no terceiro andar, que indicava: o robô falante fica nesta direção. Soletrando as sílabas em voz baixa para si mesma e reparando que os pais, aparentemente, não queriam ir para aquele lado, fez o que lhe pareceu óbvio. Esperou o primeiro momento oportuno de distração dos dois e, na maior calma, afastou-se, tomando o turno indicado pelo cartaz. Só por essa leitura, vocês conseguem observar qual o termo que foi omitido? Não? Vamos lá saber qual foi? Gente, em todo o texto, o termo omitido foi o sujeito da primeira oração, que no caso é Glória. Glória, ela foi omitida justamente para não repetir esse termo recorrentemente, já que quase todas as ações desse parágrafo aqui foi feita pela Glória, tá? Então, observem aqui, onde vai aparecer a estrelinha é os locais em que foram colocados a elipse, ou seja, foram omitidos o termo Glória. Então, aqui em mostrava, ou seja, Glória mostrava uma disposição fora do normal. E aí foi omitido Glória, como também havia visto. Glória havia visto um cartaz. Então, esse havia visto não se refere à mãe, tampouco a outra pessoa, se refere à Glória. Foi ela que praticou essa ação. Bem como em fez. Glória fez o que lhe pareceu óbvio. Foi a Glória que cometeu essa ação, não foi a mãe. Glória, aqui ó, Glória esperou o primeiro momento oportuno de distração dos dois e na maior calma, Glória afastou-se tomando o turno indicado pelo cartaz. Ou seja, gente, a elipse ela ocorreu aqui, tá? Em todas essas ações verbais. Então a gente percebe que aqui o elemento omitido foi um substantivo, que no caso é Glória, né? Então a gente percebe que foi a forma nominal. Mas se eu tivesse o mesmo verbo costumava para determinar uma ação posterior, tá certo? Eu poderia esconder costumava, eu poderia esconder mostrava, se eu tivesse necessidade de repeti-lo novamente, certo? Então eu posso também fazer isso, como sumir uma oração inteira, tá certo? Então, gente, a aula de hoje foi essa. Os exercícios estão lá na página 69, nas questões 29 e 31. E eu espero vocês para a próxima aula. Um beijo. Até mais.